Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando mais uma aula. Hoje é a nossa 9ª aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Já oramos, como é costume, e agora começou a nossa gravação. Mais uma vez, graça e paz. Graça e paz a todos. Boa noite, meus irmãos, e que Deus nos abençoe nessa aula. Hoje é a nossa 9ª aula, a próxima será a 10ª aula e fechamos esse bloco de Teologia Sistemática 2, a doutrina de Deus. Estamos aprendendo. E hoje eu quero concluir um assunto sobre a Trindade, que nós não tratamos nas últimas aulas, e já vamos logo na sequência para o capítulo 15 e 16 do livro-texto, que é a criação e a providência divina, tá bom? Mas antes disso, como costume, eu quero ler um texto bíblico com vocês. E quero lembrar também que todas as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam reutilizar, mergulhar, aprender, ouvir de novo os assuntos tratados. Como nós aprendemos na igreja, né? Nós somos ovelhas e nós ruminamos como ovelha. Diferente dos cachorros que engolem a comida, a ovelha rumina. Então, para que vocês possam ruminar. E também para que o Senhor possa utilizar essas aulas como Ele quiser. Quem sabe em futuras turmas em EAD, pessoas aqui da nossa região, nosso estado, ou quem sabe até mesmo nosso país, ou em outros países de língua portuguesa, ou onde quer que tenha alguém que fale a língua portuguesa e queira aprender conosco. Esse é o desejo do meu coração e espero que Deus continue nos abençoando, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vocês. Quem achou, pode ler para nós, por gentileza. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Joia, muito bom. Você leu o versículo 1. 2. 1 e 2. Joia, isso aí, tá certo. 1 e 2. Eu tenho uma versão aqui, e na minha versão ela é intercalada com o grego, né? Então, tá assim na minha versão, é a interlinear. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Amém. Mesma tradução. A mesma da sua, né, Júnior? Essa é uma das traduções mais conservadoras, né? Ministros aqui é o peretes. O peretes, na realidade, no grego, é remador de baixa categoria, remador subordinado. Qualquer um que era comparado a esses remadores. Lembra dos filmes antigos? Por exemplo, aqueles filmes que mostravam os romanos com seus barcos e isso, aqueles filmes épicos, e que ficavam remadores acorrentados no pavimento inferior e ali puxando os remos e ali pegando velocidade, etc. Tal. Lembra disso? Essa palavra, o peretes, ela era usada para esses servos de categoria baixa ou remadores. Geralmente esses remadores eram todos condenados. Então deixavam eles remando, acorrentados. Se morressem trabalhando, morreriam ali, porque eles não representavam muita coisa. A Bíblia, quando fala aqui sobre essa questão de sermos servos, na realidade não é nos considerando nessa semelhança, mas é mostrando que nós, como servos de Deus, trabalhamos para um general, para um capitão, que dá o rumo da nossa vida. Ele dá o rumo, ele está sobre o barco e ele nos diz para onde ir e o que fazer. E nós remamos. Nós somos esses servos. E aqui o texto fala assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo,
dando essa ideia de que nós estamos servindo a Cristo. Ele é o capitão do barco da nossa vida. Se fazemos alguma coisa que seja útil, a virtude nunca é nossa, é dele. Ele faz com que saiamos de uma praia segura e cheguemos num outro porto seguro. Ele vai dar condução da nossa vida nas marés, mesmo nos mares revoltos. Ele vai ter o poder de controlar os mares, porque é ele que guia o barco da nossa vida. Nós somos esses ministros, ou seja, esses servos. Existem várias palavras para servos. Outra é diácono, que é o serviçal, o servo, aquele que serve. Dando uma outra ideia também de um escravo que lavava os pés dos seus senhores. Mas o que eu queria destacar aqui é que Paulo, ao escrever aqui, ele escreve falando sobre ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Agora eu queria gastar um minuto aqui sobre essa palavra despenseiro. No grego, essa palavra despenseiro é oikonomos. Oikonomos. O que seria o oikonomos? É daí de onde se deriva a palavra economia. Ou, como diz muitos textos que fazem a correspondência, a tradução, administrador. Quem eram os oikonomos nos dias bíblicos? Era o administrador do lar ou da fazenda. Então, ele era o grande administrador, o economista da família, que ele ia nas despensas, nos armários, e via o que tinha para aquela casa, ou quem sabe nas grandes despensas dos armazéns, e ali ele anotava. Ele fazia esse papel quase que como de um mordomo. Olha que palavra linda, irmãos. Então, o que era o econômico? Era um administrador, um gerente, um supervisor, ou como nós chamamos hoje, um administrador ou um economista. É dessa palavra que sai a palavra economia, pode ver, oikonomos, tá bom? E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Eu quero ler mais uma vez o versículo 1. Leia para nós na sua versão, mas eu vou ler mais uma vez na minha versão e a gente vai encerrar essa breve meditação. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Olha só. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, somos servos de categorias inferiores, a virtude é do nosso capitão, mas ao mesmo tempo ele também nos faz ser administradores, economistas, de uma riqueza que não é nossa, é dele. Qual é a riqueza? Qual é o armazém? A palavra de Deus. Podem ver que nós estamos aqui aprendendo o quê? Aprendendo da palavra, porque a palavra de Deus é a comida, é a bebida de Deus para a vida daquele que tem fome e sede. E o que se requer desses operetai, ou desses oikonomos, é que eles sejam encontrados fiéis, remando, crendo na condução do grande capitão das nossas almas e sendo fiel como administrador, porque o que temos não é nosso, é dele, para a glória dele. Somos mordomos dele. Fazemos papel dessa mordomia sagrada. Nem o corpo que temos é nosso, é dele. Ele nos emprestou. Basta a gente cuidar. E se o nosso corpo não é nosso, nossa família não é nossa, os nossos filhos não são nossos, quem dera a igreja dele que ele nos deu para cuidar, muito menos é nosso. E o que se espera desses servos e mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. Que Deus possa fazer isso conosco. Que possamos ser fiel à comida dele e à bebida dele, levando com fidelidade a muitos. Amém? Deixa essa palavra aqui. Bom,
Por que eu quis tratar hoje desse assunto com vocês? Porque nós tratamos sobre a Trindade, irmãos. E a Trindade foi algo assim muito lindo ter trabalhado com vocês. Mas existe na teologia também um conceito muito interessante que eu quero rapidamente passar aqui nesse primeiro bloco, que é chamado a economia de Deus na Trindade. Como assim a economia de Deus na Trindade? Dando essa ideia de que a Trindade também ela tem uma autogestão, uma administração própria. E os teólogos acharam por bem de chamar de economia. Para nós, são termos muito usados, tanto a administração como a economia, mas para nós são setores bem diferentes. Dentro da administração está a economia. E uma economia muito bem feita também tem o seu papel da administração. Nós aprendemos que Deus ele é o grande economista do universo. Como ele é o grande líder, o grande professor, o grande psicólogo, terapeuta, ninguém se compara ao nosso Deus. Ninguém. E quando a teologia trata de Deus como grande economista, você pode ver que tudo que Deus cria, nada se estraga, tudo se aproveita, tudo se recicla. Quem cria lixo é o ser humano no planeta, não é assim? Pode ver que o planeta ele é autorregulamentado, o universo é autossustentado. Por quê? Porque Deus, quando ele faz algo, ele tem essa divina economia, nada se estraga, tudo se recicla no plano e no propósito de Deus. Só que agora eu quero que vocês olhem essa economia divina, essa grande administração, não simplesmente na criação, mas na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus. Porque quando a gente pensa sobre Trindade, os ofícios e as manifestações divinas, elas são apresentadas a nós com papéis. Logo, nós entendemos que é uma administração divina ou uma economia divina. E é isso que eu quero passar agora com vocês. Tá bom? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta do texto que lemos? Tranquilo? Já ouviram falar sobre esses termos? Peretes, oikonomos. Eu achei maravilhoso, da questão da administração, riqueza, tudo tem a ver, né? Tudo é ligado nisso. Tudo em Deus é perfeito, né, Maís? É verdade. Tudo em Deus é muito perfeito. Então, meus irmãos, nós aprendemos bastante aqui, estamos estudando sobre a pessoa de Deus, o ser de Deus, falamos bastante sobre essa questão do ser de Deus, os nomes, o caráter, os atributos, as designações, e trabalhamos sobre os atributos comunicáveis ou atributos incomunicáveis, né? Atributos naturais, que eu classifiquei como espirituais / naturais, né? E os atributos morais. E a gente trabalhou nas últimas aulas sobre a Trindade. Então, agora eu quero rapidamente aqui passar com vocês sobre essa questão da economia, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, a gente já falou aqui sobre a Trindade, como Deus pode ser 3 pessoas, porém um só Deus. Trabalhamos sobre aquelas questões, as máximas do Gruden, as ideias, as perguntas. Há um só Deus, Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus. Mostramos um resumo dessa doutrina na Bíblia, fizemos apontamentos sobre essa tese que o Gruden trabalha e que os demais teólogos ortodoxos vão trabalhar. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e que há um só Deus. E quando nós desvirtuamos qualquer uma dessas ideias, a gente cai em erros doutrinários muito grandes. Trabalhamos nos erros doutrinários que surgem durante os séculos, modalismo, arianismo, adocianismo, falamos sobre o triteísmo, subordinacionismo, falamos sobre a expressão de filioque. E agora, eu queria apenas... vamos ler essa parte aqui, eu achei muito legal, irmãos, rapidamente. Pode ler para nós, Júnior, essas perguntas?
Achei que vale a pena a gente ler rapidamente aqui. Por favor, Júnior, leia para nós. Consegue ver, Júnior? Quais as distinções entre o Pai? Isso, pode ler, por favor. Quais as distinções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Pode seguir? Pode seguir. As pessoas da Trindade têm funções primordiais diferentes em relação ao mundo. Opa, aí é dentro disso que eu quero hoje fazer um apontamento e uma conclusão dessa doutrina, mostrando que tem funções, Sim. papéis específicos e primordiais diferentes em relação ao quê? Ao mundo. Na revelação divina, ele deixou claro os papéis, as funções. Pastor, e como é lá na eternidade? Não sabemos. Como que isso é na sua plenitude? Não sabemos. É a criatura falando do Criador. E o Criador se revelou por meio das Escrituras, dando para nós essa compreensão. Por isso que tratar da Trindade é algo complexo. Mas, como eu mencionei, seria muito mais fácil nós acreditarmos em alguma ideia errada para que, por meio dessa associação nossa, nós entendêssemos Deus. Mas qualquer associação, seja ela o arianismo, seja ela o modalismo, qualquer outra que existe ou que venha a existir, está fora da Bíblia. Logo, mesmo que a Trindade seja complicadíssima de se entender, assim Deus quis se revelar e nós, por meio da fé, admitimos. Então, agora, para a gente entender um pouco sobre a economia, é muito importante a gente aprender sobre essa questão de funções e papéis diferentes em relação ao mundo. Tá bom? E aqui tem alguns textos bíblicos, né? Tá joia até aí? Sim. É só uma observação. Pois não. Essa definição de Deus é três, ele vai até contra a gramática normativa, né? Na flexão do verbo, né? Sim. Até nisso Deus fez questão de nos deixar... Ô filho, é por isso que na última aula eu falei, ou você crê ou não crê. Por isso que quando eu trabalhei na abertura da última aula, Júnior, eu falei sobre a questão de que Deus deixou assim de propósito para que por meio dessa complexidade nós disséssemos para nós mesmos, não, Senhor, eu creio em Ti, eu creio. É pela fé que eu vou te seguir. E podem ver que tudo é por meio da fé, né? Mas ao mesmo tempo não é suicídio da razão. Claro. Né? Tem coerência, né? Mínima, né? Tem uma lógica na revelação, claro. Tem um princípio na revelação, mas, sobretudo, vai ter uma incompreensão e a gente admite porque Deus é mais sábio do que nós. Ponto. Nós não vamos atingir, né? Jamais. Jamais. Então, continue para nós, Júnior, por favor. A importância da doutrina da Trindade. Pode ler para nós. Importância da doutrina da Trindade. Primeiro, se Jesus é meramente um ser criado e não plenamente Deus, então é difícil compreender como ele, uma criatura, pôde suportar toda a ira de Deus contra todos os nossos pecados. Será que qualquer criatura, por maior que seja, poderia realmente nos salvar? Olha, essa ideia é lapidar. É sensacional. Se ele fosse um ser criado, como dizem, né, no caso os arianos, os testemunhas de Jeová e tantas outras seitas, ora, como que ele poderia nos salvar? Ele não suportaria o castigo de Deus. Só Deus mesmo poderia aplacar a ira. Por isso que aquele termo que vocês aprenderão sobre propiciação fica muito mais claro lá na frente, sobre a obra da expiação. Então, é fantástico essa frase. Pode ler. Também, que no fim de semana eu estava lendo, eu pude observar a diferença entre ser gerado e ser criado. Pergunto minha esposa, qual a diferença? Ela ficou em dúvida. Falei, ser gerado, criado é uma confecção de algo que está sendo criado. Gerado já está criado e veio à existência. É diferente. É diferente.
Isso aí. Muito bem colocado, Júnior. Isso aí. Então, Deu 2 agora? maravilha, né? Pode ler o 2, por gentileza? 2. Se Jesus não é plenamente Deus, temos todo o direito de duvidar de que ele, de fato, possa nos salvar totalmente. Será que realmente podemos confiar com fé absoluta em que uma criatura vá nos salvar? Olha, que fantástico, né? E lembram do paralítico que desceram pelo telhado? Os Uhum. amigos desceram paralítico pelo telhado. Jesus ali deixa claro que ele perdoa pecado, que ele consegue saber o que passa no coração dos homens. Ou seja, ele define diante de todos, do paralítico, das Sim. pessoas amigas, do público que assiste, dos opositores que seriam os mestres da lei, que ele é Deus, porque ele perdoa pecado. E ali, Verdade. de lambuja, ele diz: bom, o que é mais fácil? Dizer, paralítico, pega o teu leito, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Mas para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, de curar pessoas, levanta e anda. Ou seja, ali o paralítico, você pode ver que o contentamento do paralítico era qual? O perdão, não era a cura. Verdade. Para vocês verem, né, Júnior, o quanto essa teologia barata, que é a teologia da prosperidade, ou mesmo irmãos nossos, sejam eles tradicionais ou pentecostais, que buscam a Deus por interesse, o quanto uma pessoa está equivocada quando Sim. está seguindo a Deus simplesmente por coisas dessa vida. Porque o paralítico, mesmo estando ali paralítico e sofrendo, ele demonstra ali a maior gratidão que o servo de Deus pode ter, que é o perdão dos pecados. Né? Verdade. Pode falar, Júnior. O Sinédrio condenou Jesus foi porque ele se considerou igual a Deus. Eles citaram até Deuteronômio lá. Sim, que não terá outro Deus, e Jesus foi condenado por ser igual a Deus. Eles mesmo falam lá. Sim, exatamente. Então, muito bom. Vamos continuar a leitura, por favor, Júnior. Leia para nós o 3 e o 4. 3. Se Jesus não é o Deus infinito, será que devemos nos dirigir a ele em oração ou adorá-lo? Na verdade, se Jesus é meramente uma criatura, por maior que seja, seria idolatria adorá-lo. E, no entanto, o Novo Testamento nos ordena a fazê-lo. Olha aí os textos: Filipenses 2, 9 a 11, Apocalipse 5, do 12 ao 14. Ou seja, se ele fosse criado como um ser divino, como, por exemplo, foram criados os anjos e arcanjos, seria um ato de idolatria. Ora, como o próprio Deus nos indica na revelação a adorá-lo se ele fosse um ídolo, ou se ele fosse um ser criado? É porque, de fato, ele é Deus Todo-Poderoso. Maravilha. Pode ler o 4 para nós, Júnior, por favor? Se alguém prega que Cristo foi um ser criado e mesmo assim nos salvou, então esse ensinamento atribui erroneamente o mérito da salvação a uma criatura e não ao próprio Deus. Exatamente. Por isso que nós acreditamos que ele não foi criado, que ele sempre pré-existiu com o Pai, com o Espírito Santo, por toda a eternidade. Primogênito da criação, né? Exatamente. Né? Demasia, né? Continua lendo para nós, meu irmão, por favor. 5, né? Sim. Se a Trindade não existe, então não houve relacionamentos interpessoais dentro do ser divino antes da criação. E sem relacionamentos pessoais, é difícil entender como Deus poderia ser genuinamente pessoal ou como não teria a necessidade da criação para com ela relacionar-se. Amém. Sábado tivemos a nossa escola bíblica e passamos um vídeo do Franklin Ferreira, depois eu inclusive publico para vocês. Passamos 2 vídeos curtos, do Hernandes Dias Lopes e do Nicodemos, e depois do Franklin Ferreira falando sobre a Trindade. E o Franklin Ferreira fez uma abordagem muito linda falando sobre essa questão da Trindade e do amor. Trabalhamos isso aqui na semana passada, mas assim foi um vídeo muito lindo. Então, quando Deus expressa, por meio da sua revelação, o apóstolo João escrevendo que Deus é amor, na Trindade a gente vê essa interação, porque não tem como se amar sendo único.
Se Deus fosse único e uma única pessoa, ou como os unicistas tentam afirmar, o amor não seria possível ele vivenciar o amor ou ser o amor, porque o amor só é experimentado numa relação com mais de um. Sim. O verdadeiro amor, você doa amor e recebe amor. Interage, então, por isso que quando a Bíblia afirma que Deus é amor, já expressa nessa doutrina relacionamento. E a Trindade se ama em si. E o Frank Ferreira falou com muita propriedade sobre isso, que a Trindade, durante toda a revelação, ela, de fato, trabalha nessa santa harmonia. E o Franklin Ferreira, ainda citando textos da Trindade, fala uma coisa muito interessante, que é, podem ver que na bênção apostólica, ela não começa com o Pai. Na ordem do ID, na grande comissão, vão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em várias outras porções do Novo Testamento, que fala sobre a Trindade, aparece, como no caso da bênção apostólica, o quê? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus. E aí o Franklin Ferreira também trata outros textos em que a ordem está variada. E ele fala assim, por que essa aparente bagunça? E ele diz, eu vou explicar depois. E ele explica, é que Deus, na realidade, ele é pleno. E ele não tem essa disputa de papéis. Eles se amam e um trabalha em harmonia com o outro, coexistindo e favorecendo. E ali o Franklin Ferreira falou muito bem, que ele até disse, quando dizemos e afirmamos que toda a criação só existe para adorar a Deus, é porque isso já está embutido até uma ideia na Trindade, no sentido de que um celebra o outro. O Pai celebra o Filho serve ao Pai e celebra ao Pai. O Espírito Santo revela ao Filho e o Pai prestigia o Espírito Santo, e assim a Trindade ela se autosserve, se autocelebra. Por isso que a nossa vida só tem sentido adorando a Deus. A gente só encontra sentido de ser e existir quando adoramos a Deus. E isso representa o porquê viemos de Deus. Seria o retorno ao nosso Criador, que, de fato, já que somos criados à imagem e semelhança dele, só temos sentido de existir quando o adoramos, quando o celebramos. Então, achei muito lindo. Depois eu publico para vocês esse vídeo do Franco Ferreira. Ele está falando sobre a Trindade num congresso da Fiel, tá bom? Diga, Júnior. Não, não existe maior nem menor, né? Não existe. A relação deles é harmônica, né? Por isso que eu falei há pouco sobre essa questão dos papéis. Na revelação houve papéis, para que houvesse a redenção, para que houvesse uma clareza maior na revelação para nós, mesmo que diante de toda essa clareza ainda seja muito pequena para a gente tentar entender a plenitude do que ele é, mas é o necessário para que creiamos nele e o sigamos. No entanto, já eu vou falar um pouco mais sobre essa questão dos papéis. Então, continua aqui o sexto para nós, Júlio, por favor. Se não há pluralidade perfeita e unidade perfeita no próprio Deus, então também não temos fundamento para pensar que possa existir alguma unidade última entre os diversos elementos do universo. Tá bom? Dando essa ideia de que em Deus tudo é muito harmonioso, muito perfeito, e a Trindade trabalha nessa sintonia. E agora, irmãos, olha só, a economia da Trindade. É aqui que fica claro o que eu falei há pouco dos papéis. Lembra que aqui há pouco, quando eu fiz questão de citar, as pessoas da Trindade têm funções primordiais diferentes em relação ao mundo. Eu poderia utilizar o termo aqui, ao invés de funções, papéis primordiais. Por essa razão que na economia fica muito claro que os papéis... Olha lá. E por que na teologia foi tratado de economia e não administração? Dando uma ideia aquilo que, por exemplo, irmãos, quando a gente faz um estudo, né, da administração, dentro da administração você tem finanças, você tem economia, você tem gestão, você tem pessoas. Já a economia dá essa ideia mais precisa, de algo mais conciso, né? Então, dentro desse conglomerado da Trindade,
da sabedoria da Trindade, na revelação da Trindade, os papéis foram apresentados a nós economicamente correta, se a gente pudesse dizer, partindo daquele pressuposto do oikonomos, ou seja, a administração em que Deus revela algo da eternidade, ou seja, que Deus revela lá dos armazéns sagrados sobre Ele próprio, se assim eu pudesse dizer, é com essa precisão. Ele se apresenta para nós como esse grande economista. Olha o papel do Pai, e aí ele apresenta, na economia da Trindade, então veio o Pai. Qual é o papel do Pai? Leia para nós, Júnior, por favor. O Pai, né? O Pai dirige o Filho e tem autoridade sobre ele. Joia. E agora vem o Filho. E o Filho, qual é a economia do Filho? O Filho obedece e é submisso às ordens do Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é obediente às ordens tanto do Pai quanto do Filho. E olha só que interessante, né? Então, é nesse papel que a gente fala da economia, porque aqui fica claro um dos propósitos das manifestações de Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E da pessoalidade. É para quê? Para que, por meio dessa pessoalidade, a economia divina fosse trazida a nós no plano redentivo. Porque o Pai dirige o Filho e tem autoridade sobre ele e envia o Filho. E esse Filho obedece ao Pai, se tornando o segundo Adão, trazendo de volta quem? Esse Adão que outrora tinha caído, que gerou a raça humana, e ele traz sobre si todo o castigo que o Pai deveria mandar sobre a raça, cai agora sobre o Filho, que é o homem, mas é também Deus. E que no momento em que ele paga o preço com sangue perfeito, ele ressuscita, recebe um corpo glorificado. Agora ele volta e senta-se à destra do Pai. E o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo agora faz com que todos nós, seres humanos, olhemos para a obra do Pai e principalmente para a obra do Filho, dizendo: não há mais castigo eterno. Agora há uma salvação eterna que você pode alcançar simplesmente por reconhecer que é pecador e que Jesus Cristo fez a obra de salvação em teu lugar. Basta você crer e segui-lo. Então pode ver que o Espírito Santo vai trabalhar agora apontando os nossos olhos e corações a Jesus, porque Jesus é aquele grande enviado do Pai que nos redime, que nos une de volta ao Pai. Ou seja, olha que economia, olha a redenção aqui. Por isso que é chamada economia da Trindade. E fecha a revelação, e pode ver que essa clareza da economia da Trindade, mesmo que no Velho Testamento já havia nuances sobre ela, a grande revelação se dá no momento em que Jesus começa o seu ministério. Pode ver que ele destaca Deus como Pai, ele se destaca como Filho e o Filho do homem e o Salvador, e ele destaca o Espírito Santo. E no final da revelação, que é o Novo Testamento, escrito pelos apóstolos, eles ratificam toda essa revelação. E assim a gente entende a economia da Trindade, e isso fica claro, que Deus é único, Deus é um só, que Deus é 3 pessoas e que cada pessoa é Deus também. Fantástico, não, irmãos? Sim. Tá bom? O Espírito Santo ele referenda a Jesus, né? Toda a obra do... Olha que interessante, Júnior. Quando vocês forem estudar a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, porque muitas teologias sistemáticas antigas, elas não têm um capítulo de pneumatologia. É bem simples. Porque em todo o processo redentivo, que são as obras da expiação, quem é que nos leva a entender a obra da expiação? É o Espírito Santo. Então, todos os nossos irmãos do passado, quando eles falavam sobre a obra da expiação, sobre as doutrinas da regeneração, e aqui no nosso caso, né, nós teremos um capítulo exclusivo sobre essa questão, que são a aplicação das doutrinas das redenções, ou da redenção, que é a eleição, a graça comum, o chamado eficaz, a conversão, fé, arrependimento, justificação, adoção, santificação, batismo e plenitude do Espírito Santo e perseverança dos santos.
a morte, o estado intermediário, a glorificação e a união com Cristo, quem gera isso em nós? Quem faz a aplicação das doutrinas da redenção é o Espírito Santo. Então, não é que no passado os nossos irmãos não davam destaque ao Espírito Santo. Davam. Mas quando o Espírito Santo nos leva a compreender as doutrinas da aplicação da redenção, ele já está trabalhando em nós. Agora, aqui a gente sabe, e isso é uma coisa que já é consenso, os nossos irmãos pentecostais e avivados dão uma grande contribuição, porque por meio de todo o avivamento que surge, de todo trabalho pentecostal legítimo, que é aqueles irmãos como Gurdar Ving e Daniel Berg e tantos outros que fizeram uma contribuição muito boa no mundo, o que acontece? A gente sabe que abre-se estudos e mais estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, até mesmo aquela clareza de que os dons, eles ainda são para os dias de hoje, etc. e tal. Ou seja, depois do avivamento da Rua Azusa, ou outros avivamentos antes da Rua Azusa, que já tinha, assim, eu diria, são os pré-avivalistas, como, por exemplo, Moody, e tantos outros pregadores, como o próprio Wesley, irmãos. Wesley pregava, contam-se algumas biografias, e era comum as pessoas ficarem literalmente deitados nas praças, como se estivessem embriagados. Os policiais chegavam perto, porque muitas vezes tinham pessoas bem arrumadas, deitadas, desmaiadas. E aí as pessoas muitas vezes chamavam os policiais e falavam, tem umas 4, 5 pessoas ali deitadas na praça. Eles iam perto dessas pessoas, tentavam cheirar, né, perto da boca para ver se eles não exalavam bebida, porque podiam estar bêbados, né? Aí, quando eles notavam que não tinha sinais de bebida alcoólica, eles perguntavam, por acaso John Wesley passou aqui? Aí, se alguns diziam, sim, ele passou pregando, então fique tranquilo. São pessoas que foram tocadas por Deus, eles estão praticamente como nós chamamos hoje no movimento avivado pentecostal, eles estavam em estado de arrebatamento, entendeu? Eles eram tão impactados pela mensagem do Evangelho, começavam a orar, se humilhar, que muitas vezes acabavam literalmente entrando em transe, e eu te pergunto, se é poder do Espírito Santo ou não? Assim como John Wesley recebia pedrada de endemoniados, isso também contam alguns biógrafos que vão falar sobre a vida de John Wesley, ele apanhava nas praças. De outra forma, John Wesley também fazia com que, por meio da sua mensagem, muitos se quebrantavam, caíam de joelhos, choravam, ao ponto de entrar em transe, no sentido mesmo de quase como um arrebatamento. Então, o que eu quero dizer, irmãos, será que isso já não eram sinais de um poder sobrenatural por meio da pregação? Claro que era. Só que a gente vai ver esse fenômeno acontecendo principalmente depois da Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa e em outros grandes avivamentos na história da igreja. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? A contribuição das matérias de pneumatologia ou de doutrinas do Espírito Santo é dado muito para o povo de Deus por meio das igrejas pentecostais e avivadas, tá bom? Então, irmãos, olha, a economia da Trindade, eu achei assim que foi muito legal, nós não tratamos na última aula, eu falei, opa, vou ler esses slides e vou passar com os irmãos para a gente fechar. Tudo bem, meus irmãos? Ok. Alguma dúvida até aí? Não, tranquilo. Querem falar alguma coisa, minhas irmãs? Tranquilo. Maísa, irmã Cleusa. Tranquilo. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, pastor. Maravilha. Então, quando falarem assim, a economia da Trindade, lembrem essa questão dos papéis. Só para eu concluir essa questão dos papéis, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Diante da criação de Deus, Deus criou o homem e a mulher. Deus cria primeiro o homem, depois a mulher. Vamos falar aqui. Do gênero masculino e feminino, qual é o mais importante? Tem mais importante? Tem menos importante? Não, pastor. Ambos são importantes. Perceba, eu fiz uma pergunta provocativa mesmo, apimentada. E até conduzir vocês a um desenvolvimento. Eu falei, primeiro Deus cria o homem, depois a mulher. Qual é o mais importante?
já para ser tendencioso mesmo. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Diante de Deus, ambos são importantes. Ambos. Pode ver que Deus cria ambos. Mesmo a mulher sendo criada depois, é o próprio Deus que tira a mulher de uma costela de Adão e faz a mulher. Deus só mostra o seguinte: a questão não é a importância, e sim é a clareza de papéis. Ficou claro? O papel do homem é diferente do papel da mulher. O homem pode gerar filhos? Não. Sim. Quem pode gerar filho é a mulher. E o homem, biologicamente, ele é mais forte do que a mulher? Sim. Por quê? Porque ele tem funções, papéis distintos. Vamos lá. Quer uma pessoa mole para dor, como o homem? Pelo amor de Deus, o homem está de dor de barriga, está chamando a mulher, está chamando a filha, está desesperado. E as mulheres passam dores o tempo todo, como diz o Cláudio Duarte, essa praga não morre. 5 vezes por mês ela sangra e não morre. Cláudio Duarte fala isso, né? Brincando sobre o gênero feminino, né? Do jeito engraçado dele, né? É resistente. A mulher tem dor de cólica desde a sua adolescência, vai parar na menopausa. Quando vai virar a menopausa, sofre com a menopausa, que é um fogo que não acaba e tal. E só depois dá uma certa harmonizada. O homem, meu irmão, o homem está de cólica, ele está morrendo. A mulher tem 4 dores e está suportando. O homem tem meia dor e não está aguentando. Exatamente, falou tudo. Essa é a definição. De contrapartida, o homem ele é mais resistente às dores físicas, pelo menos a grande maioria, a cortes, a hematomas, coisas fora, não internas, né? Coisas fora. E pode ver que o homem é meio que nem meu filho, né? Quando vê um motociclista, fala, é por isso, pai, por isso que estatisticamente o homem morre mais cedo. Porque o homem ele é pseudo mais corajoso, que eu chamo de pseudo porque é mais tolo, né? Pode ver, a mulher se alimenta melhor, a mulher cuida mais, ela cuida porque ela quer ser mais bela, ela cuida porque quer ter mais saúde. O homem é muito rústico, né? Então, assim, são características. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Há pouco nós passamos aqui a economia da Trindade. São funções, são papéis distintos. Então, na criação, como homem e mulher, temos o quê? Temos papéis distintos, tá bom? Ficou claro? Importância. Os dois, mesmo grau de importância, com papéis distintos. É simples assim. E na igreja, a mesma coisa. Na igreja, todos são importantes. A alma mais tenra, o feto, aquele bebê que está dentro da barriga da mamãe, que foi gerado agora, numa igreja, ele é tão importante quanto o pastor ancião, o mais experiente do Brasil. No entanto, são papéis distintos. Papéis distintos. Compreender essa questão dos papéis é discernir um pouco melhor a questão das economias. Faz toda a diferença, tá bom? Se Deus, como trino, se revela numa economia, a igreja é organizada também com uma certa economia. A vida como a economia. Quando a gente compreende isso, isso é um segredo muito lindo para nós. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Fechado? Então vamos lá, meus irmãos. Olha, no nosso livro texto agora, eu quero que vocês deixem aberto. Agora nós estaremos entrando no capítulo 15, a criação, tá? Página 198 na minha versão antiga, 198. Então, os irmãos aí que compraram a nova edição, Júnior e a nossa irmã Maíssa, que foi galardoada, presenteada pelo irmão, glória a Deus, merece muita oração, hein, Maíssa? Né, Júnior? Tem que orar pelo Júnior, pela família do Júnior, porque depois desse presentão aí, só com muita oração, né, Júnior? Não, isso aí não... Gente,
Deus seja louvado. Parabéns, viu, Júnior, pelo seu Então, gesto. a gente abençoando e sendo abençoado. Amém. No livro de vocês, para mim é capítulo 15. O livro de vocês, qual é o capítulo? A Qual é criação? o capítulo? Capítulo da criação. Criação, né? É capítulo 15 também, só que a página é 392, eu acho. Joia. 392? Então podem abrir. 392, né? Achou aí? Tá bom. Maravilha. Deixa aqui. 392. Joia. Deixa eu achar aqui. Esse é muita página. 392 para vocês. Maravilha. Capítulo 15 também. Joia. Capítulo 15. Tá bom? Então vamos lá? Eu vi que o tio entrou na classe e saiu. O Dio, né? O Dio foi bom. Ele entrou e saiu. Ou deve estar com problema na internet dele. Ele tinha dito que em função dessa greve do dia de hoje, ele teve problema para chegar em casa. Eu também tive que levar meu filho lá para o trem de Guaianazes, porque hoje ele dá aula, e então eu tive que levá-lo. E hoje vou ter que buscá-lo lá. Então vamos lá, meus irmãos. Página 198 no meu caso, o capítulo 15 de vocês, outra página, né? E agora eu vou compartilhar aqui com vocês o material nosso. Vamos lá. Aqui. Deus criou do nada. Esse termo é o ex nihilo. Olha só. Deus criou do nada. Pode ler para nós, Maísa, né? Somente o slide, né? Sim. Deus criou do nada, ex nihilo, o universo. Gênesis 1:1, Salmos 33:6, 9. É João, né, pastor? Isso, não precisa, só ler o primeiro texto, viu, Maísa? Porque como está aqui nos slides, né? Se alguém quiser depois apreciar os versículos, a gente só não vai lê-los agora, porque senão a gente não teria o tempo hábil para a gente poder passar todo o material. Mas esses são os textos onde Deus cria o universo. Alguns, é claro, existem muitos outros. Pode ler o 2? O homem e a mulher e o tempo. Joia. Vamos ler aqui, irmãos, só os primeiros versículos. Júnior, leia para nós Gênesis 1:1. Irmã Cleusa, consegue ler aí onde a irmã está? Gênesis 2:7. Jó 36:26, tá bom? Gil, graça e paz, Gil. Conseguiu? E aí, Dio? Ao som. Graça e paz, pastor. Graça e paz a todos. Consegui. Estava tendo uma dificuldade, mas consegui. Joia. Então, pode ler para nós, irmã Cleusa, a irmã consegue ler Gênesis 2:7? Abre para nós, então, Gil, Gênesis 2:7, por gentileza. Ok. Bom, e então, Deus cria do nada. Essa expressão do nada, irmãos, não está na Bíblia, tá bom? Na Bíblia não está ex nihilo. Essa é uma palavra criada na teologia para explicar o do nada. A gente vai ver aqui no livro-texto. No entanto, do latim, exatamente. Agora, no entanto, o que tem na Bíblia é o termo bara. Bara. Bereshit bara et Elohim. Dando uma ideia da criação de Deus em Gênesis 1:1, né? Então, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? Bereshit, bara, Elohim. E essa palavra criou, ela é bara. Tá bom? Que é... Pastor, Oi, filha. Foi nada, não tem problema. Desculpa, porque toda hora eu tenho que entrar e sair. Não tem problema. Fica tranquila. Eu vi que a irmã não tinha respondido, eu pedi para o Gil ler, mas fica tranquila, tá, filha? Tá bom, pastor. Né? Quando eu chamar e eu ver que a irmã não respondeu, não tem problema. Até mesmo porque hoje a irmã está aqui conosco, mesmo com dor de cabeça e tudo, está aqui na classe. Já está sendo de grande utilidade. A irmã está aí, tá bom?
Mais Tá uma bom. vez a irmã está sendo guerreirona, Tá bom. tá bom? Vamos lá. Podem ler para mim? Gênesis 1. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, né? Bereshit bara et Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus. O criar aqui, no hebraico, que é bará, ele faz uma menção sobre a palavra, pode ser traduzida como criar, moldar e formar. No entanto, é consenso na teologia que esse criar aqui de Deus é criar do nada. Somente o eterno cria do nada. Tudo o que há no universo é criado de alguma coisa que já existe. Somente Deus tem esse poder. Mais ninguém tem esse poder, nem o diabo. O diabo, aliás, foi criado por Deus do nada também, tá bom? Esse poder só está nas mãos do Eterno. Então, leia para nós agora também. Tinha pedido Gênesis 2:7. Deus cria o universo. Deus cria o homem e a mulher. Gênesis 2:7. Posso ler, professor? Pode ler, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Glória a Deus. O homem passou a ser alma vivente. Então Deus cria do nada todas as coisas, o mundo invisível e físico, e no físico cria o homem e a mulher, que é a suprema criação de Deus. E Deus também cria o tempo. Jó 36:26. Pode ler mais, por favor. Só um minuto, pastor. Pois não. Jó 36:26. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Aleluia. Então, dando uma ideia da construção do tempo, o nosso Cronos. Meus irmãos, agora deixa eu fazer aqui um apontamento com vocês. Eu amo esse texto. Romanos capítulo 4. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 4. Quando fala aqui de Abraão, vocês devem já ter ouvido sobre essa porção. Lá do 4:13 em diante, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois os que vivem pela lei são herdeiros. A fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. 16, versículo do capítulo 4. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja, assim, garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. E aqui do 17 em diante que eu quero destacar. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Esse termo é maravilhoso. Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Por que eu estou lendo esse texto de Romanos? Porque Abraão compreendeu esse poder de Deus quando começou a crer em Deus.
Esse é um poder típico de Deus. Por isso que Abraão é esse pai da fé extravagante, eu diria. Extraordinário. E aí continua. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Aleluia. Para a gente entender um pouco ex nihilo, a pessoa mais próxima disso é Abraão. É claro que quando a gente vê Deus criando tudo, o visível e invisível, a gente entende. Mas na prática, né? Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia. Eu sei que não tem como comparar, mas aqui, na realidade, foi de fato isso. Um ventre improdutivo, que já era estéril, passou a ter óvulos, e um corpo enfraquecido, porque aqui também dá uma ideia que Abraão, já aos 99 anos, já não tinha mais a sua vitalidade. Pode ver que o texto fala corpo enfraquecido. Possivelmente os seus espermatozoides e a sua virilidade já não era mais algo normal. Talvez, como o texto diz, um corpo sem vitalidade. Mas Deus faz um milagre no ventre de Sara, fazendo com que ela volte a ter os óvulos, e faz no corpo de Abraão. E os dois agora, que nem um pombinhos, são restaurados, e o milagre acontece. Nasce o sorriso. Né? O sorriso foi para o velho e para a velha, antes de nascer o sorrisinho. Uhum. E detalhe, depois disso, a Bíblia vai falar que Abraão, depois de muitos anos, Sara morre, e ele continua a gerar filhos e filhas, e morre vigoroso aos 175 anos. Me explica isso, se não é crer contra a esperança. Alguém que viveu isso na sua pele, no seu físico. Oh, meus irmãos, Deus seja louvado. Esse é um texto que faz a gente compreender um pouco o poder de Deus na nossa vida. Por isso que a gente tem ele como pai da fé. Deus tudo pode, irmãos, tudo pode. E o que fortalecia Abraão? Ele dava glória a Deus. Ele cria. Ele cria no Deus que cria do nada. Ele cria no Deus que pega aquilo que já está morto e ele faz algo novo. Podem ver que Hebreus vai dar uma outra pista dessa fé de Abraão. Porque quando ele vai cumprir com a ordem de Deus, que era matar no Monte Moriá e Isaac, a Bíblia lá em Gênesis não diz, mas Hebreus diz que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar. Olha como Abraão era esse homem cheio de fé. Ele recebe um filho aos 99 anos, agora ele já está um adolescente. Deus pede, ele vai lá, ele ia ferir, ele ia ferir o menino, ele ia se ferir, porque ele acreditava, como diz Hebreus, que Deus poderia ressuscitar. Porque o mesmo Deus que tocou no corpo dele, tocou no ventre de Sara, que deu esse menino como um milagre, mesmo que o pai ferisse, sendo que era ali só um teste, a gente sabe que Deus jamais pediu sacrifício humano, Deus, depois de ver o menino morto, Deus poderia trazê-lo à vida. Oh, meu Deus, como esse homem é um homem cheio de fé. Isso só nos deixa envergonhados, porque muitas vezes a gente está com um probleminha tão pequeno e já está jogando a toalha. Não é assim, irmãos? Então, essa criar do nada está em Deus. E a gente pode pegar aqui essas palavras que Paulo registra de Abraão, né? E o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem.
Esse é o nosso Deus que a gente serve. Por isso que o Abraão acreditou e sujeitou a fazer o sacrifício. Porque ele sabia, poxa, ele pensou, Sara não podia ter filho, nem eu. Foi um milagre. Eu vou fazer, se Deus tirar a vida, ele dá de novo. Exatamente. Do nada ele deu. E por isso que a gente tem que crer, irmãos, aqui fica uma última palavra para a gente fechar nossa aula. Coisas que não existem como se existissem. Crer contra a esperança. Verdade. Há jeito para a nossa igreja, há jeito para a nossa família, há jeito para aqueles que têm um coração duro, há jeito para o nosso país, há jeito. Há jeito para os marginais, há jeito para os traficantes, há jeito para quem está na... Há jeito para a gente. Porque muitas vezes a gente está seguindo a Deus ali, meio que, né, seguindo o fluxo, mas no fundo, estamos sendo tão incrédulos em tanta coisa. Há jeito para a gente. Que a gente possa aprender com Abraão. Porque esse Deus, que esse Deus que tem o poder de criar do nada, ele pode fazer uma nova vida dentro da gente até. Na caminhada. Verdade. Fala, Júnior. O que o Paulo faz também é um paralelo. Até no direito. O direito sucessório é do mérito, está na lei. Ou seja, é devido. Ele fala da herança. E a fé? Não tem lei? Deus vai te premiar se você crer, acreditar, ter fé como Abraão. Porque não tem prêmio. Deus falou, eu vou te abençoar e deu. Pela fé. Então, a fé, diante do direito, seria esse prêmio sucessório? Não, o direito é a sucessão, que decorre da lei. Ah, tá. Que decorre da lei. É o direito. Agora, não existe se não tem lei, direito, se não tem lei... Não tem direito. É fé? Entendi. Quer dizer, eu acho que eu entendi, baseado no seu que você está dizendo. Mas, de qualquer forma, o que eu sei é o seguinte, que a fé nos acredita. Isso é, né? Ou seja, é o prêmio. Amém. Exato. Amém, meus irmãos? Amém. Beleza? Vamos parar aqui a nossa gravação, que já deu uma hora. E a gente vai continuar agora. A gente vai ler um pouco o livro-texto agora na página 198, Gil. Alguma pergunta, irmãos? Irmãs? Tranquilo, pastor. Tranquilo? Tranquilo, irmãs? Tranquilo, irmãos? Show. Então vamos parar aqui nossa gravação. A gente já vai para o segundo bloco. Amém.